A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui para mais uma vez prepararmos uma lição da EBD. Aqui nós vamos trabalhar nesta aula a primeira carta de Pedro. Nós vamos conhecer aqui na lição 7, classe dos adolescentes. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Você está inscrito no canal? Se ainda não está, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Ao longo da aula, aqui no início, vai aparecendo algumas imagens. Nós viajamos ministrando a palavra de Deus em congressos, eventos, acampamentos, enfim. Será um prazer atender a sua igreja. Ore por nós. Esse é o nosso chamado. Estaremos, entre outros lugares, agora de 5 a 11 de setembro no Pará, na cidade de Novo Progresso. E será um prazer estar ali com aqueles irmãos, com o pastor Vanderlei, o presidente daquela igreja, e com meu amigo pastor Felipe, pastor Jairo, pessoas que estão ali trabalhando na coordenação da ADEMP. Atenção da ADEMP! Está chegando, vai ter parafusando comigo e com o Felipe, trocando ali as oportunidades e respondendo vocês, os dois, de uma vez só para vocês. Vai ser muito bom. Teremos um treinamento para professores. Olha, vai ser top demais essa nossa viagem. E eu vou, inclusive, gravar uns vídeos para fazer um vlog para postar aqui no canal para vocês também, tá bom? Rapidamente, presta atenção nos avisos enquanto você pega a Bíblia, revista e caneta aí, e bloco de notas e papel para anotar. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. É só você abrir aqui a parte de baixo do vídeo, você vai encontrar o link do meu WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Você também vai encontrar um link para baixar o material em PDF, vídeos, slides, comentários e muito mais, tudo gratuitamente. E você vai encontrar o primeiro link do inédito treinamento para professores da Escola Dominical. Transforme suas aulas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria que este canal deixasse de existir? Você acha que este canal não faz a menor diferença? Pois bem, o que acontece é que eu estou em um dilema. Ou eu continuo ou eu paro. Tempo é dinheiro. Eu poderia investir o meu tempo em outras coisas, mas eu invisto o meu tempo, entre outras coisas, não é só nisso, mas aqui gravando, preparando material da EBD para vocês. Eu poderia colocar aqui uma chave Pix, mas eu prefiro entregar um produto que é um produto inédito e necessário, que é um treinamento para professores da Escola Dominical. Transforme suas aulas. Nele você vai aprender, entre outras coisas, neste treinamento, você vai aprender a aplicar uma aula, levar o aluno da teoria à prática, ajudá-lo no dia a dia, fora da sala de aula, a aplicar aquilo que ele aprende na sala de aula. Você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, você vai aprender técnicas de ensino, porque existem diferentes formas de aprender. Alguns alunos aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem escrevendo, outros aprendem desenhando, outros aprendem por meio de uma dinâmica e por aí vai. Outros aprendem discutindo. Se o professor só usa um tipo de método para ensinar, significa que ele só vai atender um tipo de aluno. E então o aprendizado na sua sala ficará prejudicado, ficará limitado. Isso e muito mais você vai aprender dentro desse treinamento. É o primeiro link na descrição. Preço de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Sinalize se eu paro com tudo ou se eu continuo, eu conto com você. Bora? Pegou a revista aí? Pega a revista. E vamos lá. A mensagem, 1 Pedro 5,12. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nessa graça. Eu disse aqui na primeira aula, na aula que eu gravei, eu disse que é muito interessante que você possa entender qual é o contexto que está escrito estes textos de 1 Pedro que fala sobre santidade, santificação. É um contexto de encorajamento, é um contexto de
encorajamento. Deixa eu ficar aqui no canto, colocar a revista para vocês e vocês depois me falam se vocês gostam desse tipo de formato, tá bom? Vamos colocar aqui a revista, que eu acho que fica mais fácil vocês acompanhar. Fala para mim, que aí vocês ficam sabendo aonde eu estou, tá bom? Então, ó, nós estamos aqui com a nossa revista. Veja que a nossa aula na escola dominical, a nossa conversa, ela deve gerar encorajamento, motivação, principalmente para esta faixa etária. Para quê? Para que eles sigam, para que eles permaneçam firmes. Nada adianta o aluno chegar na sala de aula e sair dali achando que ele não é capaz, sair dali achando que não é possível, certo? O caminho de santidade, a fé cristã é cruz, é renúncia, é dor, mas é possível. Por quê? Porque minha graça te basta. Nós temos a graça do Senhor do nosso lado, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que adolescentes sofrem provações e perseguições? Vamos lá. Abrindo a primeira carta de Pedro. É o tema aqui desta aula. Abrindo a primeira carta de Pedro. Você sabe quem escreveu essa carta? O autor da carta é Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Ele é o mesmo Simão Pedro, irmão de André, o qual em uma ocasião foi chamado por Jesus de Cefas. Ele era pescador por profissão e Jesus tornou ele um pescador de almas, tá? Então, vou tentar falar algo aqui, se anota aí, ó. Pedro entrava no mar e do mar ele tirava vivos para matar. Agora ele é chamado por Jesus para ir ao mundo, a um ambiente de mortos para gerar vida. Antes, Pedro pescava vivos para a morte, agora pesca mortos para a vida. Que isso, irmão? Fonte desconhecida, não é não, mas eu não lembro aqui o nome, entendeu? Não é meu, mas, entendeu? Antes Pedro pescava peixes vivos para a morte, agora ele pesca homens mortos para a vida. Eita glória! Eita glória! Bom, então, ó, Pedro é aquele discípulo que na sua caminhada com Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Eu costumo pontuar isso aqui, veja, ó, ele anda com Jesus. São 3 anos e meio andando com Jesus, sentando-se à mesa com Jesus, fazendo parte do círculo mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Não é? Então, Pedro é um dos apóstolos mais próximos de Jesus. E no final, Jesus vai falar para ele, ó, quando te converteres, eu gosto disso aqui, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas 22 e 32. Por isso que é legal usar aqui esse formato. Vamos ver? Lucas, vamos anotar aqui, ó. Lucas, veja como que a gente tem que ter paciência com as pessoas e com a gente, tá? Porque tem gente que não tem paciência nem com ele. Tem um monte de gente afastada da igreja, desanimada, que não tem paciência nem consigo mesmo. Ah, eu não acredito que eu neguei Jesus. Nós somos humanos, ok? Então, ó, Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A intenção de Jesus com Pedro sempre foi fortalecer Pedro. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a fé dos teus irmãos. Então eu faço sempre aquele trocadilho, né? Se Pedro andou com Jesus 3 anos e meio e ainda não era convertido, quem somos nós? 3 anos e meio andando com Jesus, e Jesus fala para ele, amigão, quando você se converter. Então só para a gente, entendeu? Conseguir colocar aí um equilíbrio. Então ele foi perdoado e reintegrado pelo Senhor, dedicando o resto de sua vida como apóstolo missionário. Para quem que essa carta foi escrita? Ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias, tá? Estas igrejas, elas eram formadas por judeus e gentios convertidos a Cristo. Dá uma ideia esta carta que esta carta ela chega aos irmãos no momento de perseguição, tá? No momento de perseguição, porque o evangelho estava crescendo, a igreja estava crescendo e o povo de Deus estava sendo perseguido, tá bom? O apóstolo Pedro provavelmente escreveu, aqui você tem dados históricos, são interessantes, claro, mas são dados históricos, tá bom? O propósito desta carta era oferecer incentivo, esperança e fortalecimento aos irmãos que estavam enfrentando
ou enfrentariam algum tipo de sofrimento. Tais sofrimentos eram causados por acusações caluniosas e perseguições promovidas por grupos civis ou pelo próprio imperador romano. Olha o que Pedro escreve aqui. 1 Pedro, tá escutando o barulho de Bíblia? Esse barulho na sala de aula é maravilhoso, tá? Olha só, 1 Pedro, capítulo 3, do 8 até o 22, pede para eles lerem. Pede para eles lerem. Ó, 3 e 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós vemos muitas pessoas aí pregando o evangelho, e quando eu vejo alguém com a Bíblia na mão, numa praça, vociferando com as outras pessoas e alguém filmando, gente, isso não é pregar o evangelho. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é brigar com as pessoas, não é vociferar com as pessoas. O homem sem Deus já está perdido, já está condenado. Ok? Mas, sabe, um caso esporádico. Mas quando eu vejo um perfil em que aquela pessoa, ela se coloca sempre numa posição de ser atacada por alguém e ela fica respondendo os insultos, isso não é pregar o evangelho. E essa mediatização, não é? Esse colocar nas redes destas imagens, desta briga, você vai pro inferno! Porque se tivessem falando de outras coisas, ninguém reclamava, mas quando tá falando da Bíblia, você reclama. O pregador ali, ele tem razão, mas a mediatização disso... não me parece que o propósito ali seja pregar o evangelho. Entende? Olha o que Pedro fala. Estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Não é preparado para atacar, não é preparados para convencer, é preparados para responder. E responder quem pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, aquelas pessoas que querem, de fato, saber, descobrir. E não aquelas que querem agredir ou atacar. Certo? Tendo uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo Jesus. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo, olha que extraordinário isso aqui, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Então, olha o que diz o versículo 2 e 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, a igreja perseguida, ela não devolve afronta com afronta. É só olhar a história da igreja perseguida nos países da janela 10x40, você vai ver, a igreja não devolve afronta com afronta. A igreja não xinga porque está sendo xingada, tá certo? Quando isso acontece, o que está acontecendo? A igreja ou aquela pessoa que acaba sendo representante da igreja para as pessoas, ela está fazendo o quê? Ela está dando munição para que eles falem mal de nós. Então, muitas vezes o que eu tenho visto é isso, principalmente das redes sociais, quando existem esses embates que não levam a nada, sabe? Acho que foi Pedro que escreveu, deixando as questões loucas que só promovem contendas. Olha só, eu gosto de pegar a Bíblia, irmão, porque aí se você falar assim para mim, mas não sei o que, não, vamos para a Bíblia, ó. Questões loucas que, foge, olha esse texto, foge das questões loucas. Olha aqui, 2 Timóteo 2:23. Foge das questões loucas e sem instrução,
sabendo que produzem contendas. Na King James, assim, ó, rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Então, quando você percebe que quem está ali falando, quem está ali gritando contra o pregador, ele só quer contenda, cabe ao pregador, a quem está de posse da palavra, que é quem se espera que seja alguém equilibrado, cheio do Espírito Santo, que não entre nessa provocação. Então, nos momentos que nós estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil, é o momento da gente aprender não entrar em provocações. Está na palavra de Deus. Só produz contenda e dá a eles motivo, e é isso que eles querem, de olhar para a igreja de Cristo, porque quando eu me exponho como pregador, eu me exponho como igreja. Eles olham para a igreja. Ah lá o pastor, ah lá o pregador. Então, eles querem ter motivo, ter munição. E não existe melhor forma de adquirir munição contra o inimigo do que a munição que o próprio inimigo oferece. Do que poder olhar e falar assim, ah lá, não falei? Não falei? Ah lá, ó. Eita glória. Ah lá, eu falei. Não falei que eles eram grosseiros? Não falei que eles não respeitam? Não falei que eles são bravos? Não falei que eles são violentos? É que tem que tomar cuidado até com o que falar na internet hoje. Entendeu? Então, anote isso aí. Não existe maior maneira de vencer o inimigo senão usando as munições que ele próprio produz. No nosso caso, as nossas próprias palavras. Então, muitas vezes, o mundo está nos atacando por falta de vigilância nossa, porque não tomamos cuidado da forma como falamos e da forma como respondemos. E às vezes, a nossa resposta, ela, quando falta equilíbrio, sabe aquela coisa do perder a razão? A gente não pode perder a razão, entendeu? Como eles não têm argumentos para destruir o nosso entendimento e a palavra de Deus, então o que eles vão fazer? Tentar fazer a gente perder a razão para tirar a credibilidade daquilo que a gente prega. Então a gente tem que estudar um pouquinho mais sobre igreja perseguida, e quem vai para a rua para pregar o evangelho tem que estar pronto para ser xingado, se necessário para ser agredido, para receber tomatada na cara, e sem revidar, irmão. Tem que ser parecido com Jesus. Jesus não revidava, Estevão não revidou. Se não está pronto para isso, quer ir para a rua para devolver afronta com afronta, não vai não. Principalmente se é para filmar, que aí a vergonha é maior ainda. É isso. E aí, você concorda, você discorda? Fala para mim nos comentários. Fala para mim nos comentários, tá bom? Fala para mim nos comentários, que daí eu falo com você e aí a gente conversa, tá bom? Deixa aí seu comentário, você sabe que seu comentário é importante. Muito bem, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Lembrando do treinamento Transforme Suas Aulas. Transforme Suas Aulas é um treinamento que chegou para abençoar a sua vida, para abençoar os seus alunos. Aprenda a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula, levar a aula da teoria para a prática. Aprenda sobre métodos de aprendizado. Numa mesma sala de aula, você tem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem escrevendo, outros aprendem discutindo, outros aprendem de diversas formas, e se você não ensinar de forma diversificada, você não atinge todos os seus alunos, tá certo? Então no treinamento Transforme Suas Aulas, você aprenderá isso com acesso vitalício, inclusive as atualizações trimestrais que nós vamos colocar lá todo trimestre, então você não terá que pagar nada mais por isso, adquire uma vez e tem acesso vitalício. Promoção de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90, e é também uma demonstração que você acredita no nosso trabalho e quer que este canal continue de portas abertas, senão serei obrigado a fechar e investir meu tempo, sei lá, em outra coisa, abrir um lavador de carro, alguma coisa assim. Tá bom? Bora! Tópico 2. Vamos conversar aqui sobre o nosso tópico 2, deixa eu ficar aqui no cantinho, mas não tão no canto. Aqui, ó, as provações da caminhada cristã. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado. Ó, os destinatários desta carta certamente estavam sofrendo algum tipo de perseguição, tá? Então Pedro ele vai ensinar aqui alguns aspectos, tá, das provações enfrentadas pelo povo de Deus, tá? Então vamos lá olhar alguns aspectos das provações. Primeiro, elas são múltiplas. Muitos tipos de provações, ele diz aqui, ó, em 1 Pedro 1,6.
1 Pedro 1,6, contristados com várias tentações, provações, aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tá? As provações podem vir em forma de acusações, deboches, agressões verbais ou físicas, calúnias, seduções. Nós precisamos estar preparados para não cair nas ciladas do maligno, que usa pessoas para nos tentar e seduzir. Tá? Agora, vale lembrar que independente do tamanho, da intensidade das provações, maior é o que está conosco, certo? E Deus nos dá graça suficiente para suportarmos as provações. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu olhar 1 João. O pessoal coloca aqui, ó. Deus tem dado graça. 1 João. Deixa eu ver aqui uma coisa. Mas não é não. Ele colocou ali uma referência, mas não é aquela referência. O pessoal às vezes coloca uma referência e quando a gente vai ler a referência não bate. Essa referência que ele quer aqui, ele fala assim, Deus tem dado graça suficiente para suprir nossas necessidades e nos fazer vencê-las. Enfim, tá? Então, primeiro, elas são múltiplas, são muitas. Elas causam tristeza. É possível que vocês fiquem tristes. Não há nenhum problema em ficar triste e chorar em função de uma dolorosa provação, tá? A gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes, como cristãos, a gente quer negar essa nossa natureza. Então, é como se chorar porque está passando a provação é sinal de fraqueza. Não, é sinal de humanidade. Isso é forte, hein? Eu vou até gravar um story aqui, ó. Vou gravar, irmão. Eu vou gravar. Você não me segue no Instagram, vou gravar. Se você não me segue, os crentes, não sei o que os crentes têm contra o Instagram. Vamos encher o Instagram de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos encher o Instagram de Jesus, vamos? Eu vou colocar aqui assim, chorar. Vamos lá. Chorar diante de uma dificuldade não é sinal de... Como que é? Já marcou aí? Você conseguiu marcar? Chorar. Vamos lá. Imagem bonita, irmão. Denis Pereira Oficial. Segue a gente lá. Segue lá, irmão. Pelo amor de Deus, crente. Crente, deixa Deus usar a sua vida. Meu Deus do céu. Vai lá, olha só, Chorar por causa de uma adversidade, de um momento de tristeza, de uma perda, não é sinal de fraqueza, é sinal da nossa humanidade. É inclusive necessário. Jesus nos ensina isso. Diante do túmulo de Lázaro, ele chorou. Não deixe que a sua percepção de santidade lhe faça esconder a sua humanidade. Faz parte da vida do crente as provações, tentações e aflições. Então faz parte o sentir isso e o expressar isso, muitas vezes por meio das lágrimas. Existe um momento de ser forte e existe um momento de ser humano. E se isso exigir o derramar de lágrimas, permita-se chorar. Que isso, ficou né? Mas tá bom, irmão, ficou legal. Se vocês não interagirem comigo, eu vou fazer de conta que vocês estão gostando de tudo que eu tô fazendo. Vocês têm que interagir comigo. Se vocês não interagirem, irmão, pelo amor de Deus. Olha só, então você tem aí, são muitas, causam tristezas, elas não duram para sempre. As provações são passageiras. Deus não as permitirá para sempre, por isso devemos ser pacientes. Agora, quando a gente diz que as provações não são para sempre, vamos ler esse texto que está aí. Esse sim, tá? É um texto muito lindo, Paulo escreve em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Ele diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, adoeça, sofra,
O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Tá? Então nós vamos entender uma coisa aqui quando a gente fala, que quando a Bíblia fala, né, que as aflições elas não são para sempre, elas não são permanentes. Veja, o crente vive de aflição em aflição, de provação em provação. Então a provação de hoje nos prepara para vencer a provação de amanhã. A provação de hoje, nós somos preparados para enfrentá-la na provação de ontem. É a vida do crente. Por isso que Paulo compara o crente com atleta, com soldado. Por quê? Porque todos os dias, né? A gente tinha aí, ainda tem, claro, mas nos tempos do Bernardinho. Quem se lembra da seleção de vôlei nos tempos do Bernardinho? E eu lembro que nos tempos gloriosos aí da seleção brasileira de vôlei, eu lembro que eles estavam comemorando um título em quadra. E o Bernardinho, na coletiva de imprensa, já estava falando do próximo título. Ó, nós ganhamos o brasileiro, agora precisamos conquistar o mundial. Ganhamos o mundial, agora tem que conquistar o das Américas. Entende? Essa é a vida do crente. Você vence uma batalha hoje. E esta batalha, ela não é apenas para mostrar que você é mais que vencedor que Cristo, mais do que vencedor em Cristo. Esta batalha, ela é também uma forma de preparação para as outras batalhas que virão. Crentes precisam entender isso. Por quê? Porque as batalhas só cessarão no final da carreira. Um atleta de alto rendimento, eu vou até aumentar aqui, ó, a nossa tela aqui para falar essa parte aqui, ó. Um atleta de alto rendimento era essa cultura que o Bernardinho queria colocar para os seus atletas. Que um atleta de alto rendimento, ele não tem tempo para descansar depois de uma batalha. Ele não tem tempo para se acomodar. Não. Ele precisa garantir a vitória, conquistar a vitória, mas ele precisa entender que ele tem outros campeonatos para disputar. Então, o que acontece? O atleta de alto rendimento, ele só para de lutar, ele só para de enfrentar os adversários quando ele encerra a carreira. Quando você vê lá, atleta tal encerrou a carreira, pronto. Aí ele vai viver vida normal. Aí ele vai viver uma vida como um ser humano comum. Mas enquanto ele está competindo, não tem vida comum. Assim é o crente. Enquanto estivermos na terra, nós estamos nesta batalha, nesta competição chamada vida e chamada vida espiritual. Então todos os dias nós somos expostos a esta batalha e todos os dias precisamos batalhar. Todos os dias precisamos lutar, todos os dias precisamos combater, dia após dia, para que a nossa vida não seja só de prova em prova, mas também de vitória em vitória. Tá? Então elas não duram para sempre, mas lembra, eu venci a de hoje, vem uma outra amanhã. Quando é que as lutas e provações da vida cessarão para sempre? Quando a gente pendurar a chuteira, quando a gente encerrar a carreira, 2 Timóteo 4. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que Paulo está dizendo? Encerrei. Agora é só aguardar a coroação. A partir de agora não tem mais competição. Fiz a minha parte. Tá? Elas cumprem um propósito. Ó, isso aqui dá um vídeo, viu? Para você levá-los à reflexão. Essas coisas que ele colocou aqui, ó. Elas são muitas, não duram para sempre. Elas cumprem um propósito. São para mostrar que a fé que vocês têm, ela é verdadeira. Eu amo. Esse é um outro texto bíblico que eu amo, esse texto aqui, ó. Eu ainda não marquei nessa Bíblia porque eu prometi para minha esposa que eu não ia riscar ela, mas sem querer eu comecei a riscar ela ontem, então eu vou ter que riscar. Olha isso aqui, que texto maravilhoso. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas com
mas crendo, vos alegrais com gozo inefável, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, qual é o propósito das provações? Nos conduzir nessa jornada de fé, para nos levar a alcançar eternamente a salvação das nossas almas. Nós já somos salvos. Não estou falando sobre manutenção da fé. Eu estou falando da salvação plena, quando então estaremos com o Senhor, ou por meio da morte, ou por meio do arrebatamento individual ou do arrebatamento coletivo. Então, as provações, elas têm um propósito, elas nos preparam para a eternidade, elas revelam que a nossa fé é verdadeira, elas servem de purificação para a nossa vida, elas também nos ensinam paciência e elas nos aperfeiçoam. Lembrando que as provações, as perseguições que eles estavam enfrentando não tinha a ver com comportamento duvidoso nem com nenhum crime, não. Eles estavam sendo criticados publicamente e perseguidos por causa da fé que abraçaram, pela nova vida que escolheram viver, ou seja, por causa da fidelidade a Jesus Cristo. Eles não abraçaram um evangelho inclusivo para ficar bem com todo mundo, para fazer o politicamente correto. Não, o evangelho genuíno, e se tornaram alvo de deboche. Nós precisamos abraçar o evangelho desta forma, de forma genuína, mesmo que perca likes, mesmo que perca seguidores, não tem problema. Nós devemos ser seguidores verdadeiros de Cristo Jesus. E por final, aqui no nosso último tópico, ele vai falar sobre uma vida que agrada a Deus. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Como filhos de Deus, desejamos agradá-lo em tudo. Lembrando que vocês pediram aulas mais longas. Agora eu preciso que vocês assistam por mais tempo. Só pedir a aula mais longa não vale. Por favor, eu preciso que você assista. Coloca na Smart TV e deixa tocando. Sabe quando seu celular estiver carregando? Põe lá e deixa tocando a nossa aula até o final. Para o YouTube olhar e falar: esse conteúdo é bom, vou divulgar. Senão fica escondido e eu não ajudo mais ninguém, tá bom? Eu não consigo ajudar porque fica escondido o conteúdo. Ó, olha só. Temos plena consciência de nossas fragilidades e limitações pessoais, mas não devemos nos apoiar nelas como desculpa para vivermos uma vida incompatível com a salvação recebida. Isso é sério, hein? É o vitimismo espiritual. Eu não aguento, eu não dou conta. Pelo contrário, o apóstolo Pedro disse que aqueles que amam e andam com Deus são obedientes e não se deixam dominar pelos desejos que tinham antes da conversão. Como salvos, somos novas criaturas, temos um novo coração, uma nova maneira de pensar e, consequentemente, uma nova vida. Então, Pedro nos convoca a ser santos. A santidade é mais do que fazer ou deixar de fazer algo. Santidade tem a ver com a consagração de toda a nossa vida a Deus e com o compromisso de amá-lo acima de todas as coisas. Então, ser santo. Eu falei com os adolescentes lá da minha igreja sobre o ser santo. Ser santo envolve 3 coisas. Primeiro, nós já somos santos. Veja que Pedro não diz tentem ser santos. Sejam santos. Assumam sua identidade. É mais que um estilo de vida. É uma identidade. Nós somos santos. Efésios capítulo 1, acho que versículo 2. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, primeiro, somos santos. Posicional. Éramos condenados, escravizados, destinados ao inferno. Aceitamos a Cristo, nascemos de novo, santos. Descendo para o inferno, agora nós somos santos. Primeiro, santidade posicional. Segundo, santidade processual, porque a santificação é um processo, porque o pecado ainda habita em nós. Então, todos os dias, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo? Nós somos chamados para a santificação, processo gradual, diário de santificação. Certo? E a santificação eterna, que é quando formos arrebatados, teremos o corpo glorificado, o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade. Pronto, o pecado não terá mais nenhum poder, nenhuma presença, nem nada sobre nós. Hoje, ele está presente em nós. Não deve mais nos dominar, Romanos 6, do 11 ao 14, você está anotando? Não temos mais que responder nenhuma acusação de Satanás sobre o pecado que já cometemos ou que viermos a cometer, Romanos 8, do 1 em diante até o 38, até o 39. Ok? Mas como o pecado ainda habita em nós, a gente ainda peca. Então, santificação posicional, processual e santificação
eterna de uma vez por todas, sem mais nenhum problema. A gente tem que entender isso. Por isso que viver em santificação, eu uso aqui o elemento da água. Eu vou ver se eu gravo um vídeo para mostrar. Mas eu quero que você pegue uma garrafa transparente, coloque água limpa dentro. Aí você pega algo para sujar essa água, iodo, qualquer coisa. Eu falo assim, ó, para sujar essa água, o pecado vai sujar essa água. Você tem que colocar alguma coisa para sujar essa água, beleza? Ó, vai sujar essa água, certo? O pecado. Lembrando que para contaminar a água não precisa de muita sujeira. A menor quantidade de sujeira contamina o maior reservatório de água, porque contaminação não tem porcentagem. Qualquer quantidade de contaminação, é sujeira, certo? Então como é que você limpa este ambiente, que é o nosso corpo, e é um território entre água limpa e água suja, obras da carne e fruto do Espírito? Como é que você limpa, como é que você tira essa água suja daqui de dentro? Jogando fora? Se você jogar fora, o máximo que você vai ter é o recipiente vazio, mas ele vai continuar sujo. Então como é que você joga a água suja para fora e mantém esse ambiente limpo? Jogando água limpa para dentro. Eu estou tentando explicar isso faz muito tempo. Viver em santificação é se encher de Deus. Enchei-vos do Espírito. É muito mais, ou em primeiro lugar, é se preocupar com aquilo que eu tenho que fazer que agrada a Deus. Por quê? Porque à medida que eu faço o que agrada a Deus, o que desagrada vai saindo, vai perdendo território. Se eu não fizer o que desagrada a Deus, aquilo que desagrada é a carne, não pede licença, está em nós, ele vai tomar espaço. Então quem quer agradar a Deus precisa agradar a Deus efetivamente, porque é agradando a Deus que a gente deixa de fazer aquilo que lhe desagrada. É colocando água limpa para dentro que a água suja sai e a sujeira perde espaço. Por quê? Porque não é só colocar água limpa e deixar parada, não. É um fluir de água limpa. É diariamente vida de oração, louvor, palavra, culto diário, dentro do quarto, no secreto. Entendeu? Então, viver em santificação, consagração e separação. Separação que eu deixo de fazer, consagração o que eu passo a fazer. Separação que desagrada a Deus, consagração que agrada a Deus. Como é que eu paro de fazer o que desagrada a Deus, começando a fazer o que agrada a Deus? Como é que eu paro de assistir o que não presta, começando a assistir o que presta? Como é que eu paro de falar a mentira, começa a falar a verdade? Como é que para de enganar os outros, começa a ser verdadeiro? E à medida que você vai se enchendo do que agrada a Deus, você vai se esvaziando daquilo que o desagrada. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Amém? Amém? Lembrando que ser santo não é uma opção. É a natureza de quem nasceu de novo. Se você está olhando para quem você lidera, para quem você dá aula, e não está vendo neles elementos no dia a dia de uma vida de santidade, pergunte se eles nasceram de novo. E qual é o seu papel? Qual tem sido a sua porcentagem de responsabilidade no novo nascimento dos alunos que você lidera? Amém? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Lembrando que nós devemos viver uma vida que agrade a Deus em tudo, em qualquer lugar. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Não é pela metade, não é mais ou menos, não é por pedaço. Em toda a vossa maneira de viver. No levantar, no assentar, no falar, no vestir, no ouvir, no comer, no se relacionar, nas redes sociais, em casa, na escola, em qualquer lugar. Sejam santos. Ou seja, manifestem vossa natureza como filhos de Deus. Forte abraço, muito obrigado por nos acompanhar em mais esta aula da escola dominical. Eu vou olhar a retenção esta semana. Se a retenção ficar boa, o que é a retenção? É o tempo que vocês passarem assistindo a aula. Se a retenção ficar boa, eu continuo gravando aulas mais longas. Para mim é tranquilo, eu fico mais sossegado, eu falo mais tranquilamente, eu falo mais devagar. Agora, se eu gravar a aula mais longa e vocês continuarem assistindo 3 minutos da aula, ó Senhor, tem misericórdia do teu povo. Um abraço, gente, Deus abençoe, até o próximo encontro.